Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 409, também conhecido como 409. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu, e depois de uma semana de folga, né? O Gibson está de volta. E aí, Gibson? Acabou a vida mansa. Eu nem viajei, tava aí. Foi passear, né? Passear na Fui cidade. ver uns shows, na verdade. Nem foi férias. Foi férias daqui só. Tá pronto pra discutir a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana? Como sempre. É que ele tinha horas em haver, né? Que ele já tinha trabalhado, feito hora extra, então... Então. Falei, aí precisa... Bom, meus amigos, os resultados dessa semana do Coringão. 2 jogos, né? Uma derrota pela Copa do Brasil e um empate que foi mais sentido até do que a derrota na Copa do Brasil, né? Um empate ali 2-2 contra o time do DVD, que não merecia, né? O time jogou para ganhar a partida e merecia ter um resultado melhor. Vamos começar falando do brasileiro, então, que eu acho que é a situação que está mais tirando o sono do corintiano. No brasileiro estamos no 18º lugar, aqueles 29 pontos em 29 partidas, aqueles 33% de aproveitamento que a gente não consegue sair dessa porcentagem aí. E Ana, vou perguntar para cada um de vocês, né? Rapidinho aí. Você acha que, enfim, a situação do momento, o nosso sentimento agora, daqui uma rodada, 2, pode mudar completamente. Enfim, isso é torcedor. A gente aqui tá sendo torcedor mesmo, é o nosso sentimento. Vai cair ou não vai cair? Tem time pra cair? Não. Tá jogando pra cair? Não. Mas os resultados são... E o azar que vem junto, né? Aquela leva de azar são de quem vai cair, infelizmente. Então, apesar de não estar tão difícil de se salvar, de ter confrontos diretos, eu ainda acho que a gente tá com muito azar de quem vai cair. E você, Gibson? A gente fica falando que não tá difícil, mas no final a gente continua patinando, né? Não, eu acho que tá difícil pra caralho. Se você contar que faltam 9 partidas pro final do campeonato, né? Tá muito difícil, né? Bater nos 40, tô falando bater nos 45 pontos, que teoricamente é o número mágico, né? Vai saber esse ano onde vai terminar essa tabela. Mas, pra mim tá 50%, 50%. Na minha cabeça. Na sua cabeça, 50% de chance de cair e 50% de ficar. E você, Dudu, como é que você tá? Como é que tá a sua expectativa? O seu coração corintiano? Olha, se depender da cabeça e do coração, não cai. Mas isso não é só da gente, né? É o campo que tem que dizer. Eu vou ser um pouquinho mais otimista pelo coração falando. Hoje, 51% não cai, 49% cai. Agora, depende do Corinthians fazer essa porcentagem aí. Eu tô um pouco mais otimista aqui, eu tô vendo. Eu acho que não cai, o Corinthians não cai esse ano. Mas não tô tranquilo, não. Ninguém aqui tá tranquilo, com certeza, né? E vamos lá, então, Ana. Fala um pouco dessa partida de ontem, um empate em 2-2 que deixou a gente preocupado aí, porque como você falou ali, aqueles lances no final, que nem era um escanteio, foi um escanteio, enfim, que levou ao gol de empate. A partida de ontem, né, a gente pode dividir em 3 fases, né? Uma fase muito curtinha, que foi quando a gente fez o nosso primeiro gol. Depois uma fase de domínio completo do Inter, né, que foi até o gol deles, até mais ou menos 15 minutos do primeiro tempo. Depois o Corinthians se ajeitou e começou a dominar a partida e dominou até o final da partida. Ali foi um lance de azar mesmo, o gol do Internacional. Porque, desculpa, eu ouvi muita gente falando na internet, o Ramon botou o time pra trás, mas botou as 44, porra. A gente pode até discutir se foi escanteio, se não foi escanteio. Pra mim não foi escanteio, mas tipo, a bola voltou. Não foi diretamente o escanteio que não teve isso. O Corinthians, pra mim, jogou bem, mas foi o que eu disse no começo. Tá tendo azar de time que vai cair. Se portou bem contra um time que tá lá em cima da tabela, que tá disputando vaga na Libertadores. Jogou melhor. E pra mim, nós não levamos os 3 pontos, que eu achei péssimo ontem, uma merda. Mais uma vez, pelos gols desperdiçados. Garro teve chance, Martínez teve chance, Bidu teve chance. Eu não sei porque toda bola, todo jogo tem que cair na porra do pé do Bidu, né? Por que não cai em alguém mais qualificado? Não, mas cai no pé do Bidu.
Então, assim, não perdeu pelo gol que tomou, perdeu pelos gols que deixou de fazer. E você, Gibson, a sua interpretação aí do empate de ontem, 2-2 contra o time do DVD? Cara, foi o jogo pra mim mais amargo desse ano. Eu vou me permitir discordar da Ana. Pra mim, o Ramon viajou de fazer aquele monte de substituição ali naquele final. Ele substituiu aos 39, depois aos 44 e logo na sequência a gente tomou o gol. E aí, pra mim, a questão não é nem porque o cara que entrou não entrou tão bem, não é essa a questão. A questão é que, assim, quando você entra num jogo, né, o pessoal que tá jogando lá a partida inteira, enfim, já tá dentro do jogo. Ele já fala, esse cara aqui corta pra cá, esse aqui tá cobrindo esse. O cara tá entendendo o que tá acontecendo na partida. E o Corinthians estava dominando a partida. A partir do momento que você troca 5 jogadores, o time precisa começar a ler de novo. Tem 5 caras ali que não estavam na partida. E pra mim foi essa desinformação que abriu aquele buraco, que vai ter um buraco ali na nossa zaga. Assim, 3 pontos que honestamente eu nem tava contando com esses 3 pontos. Pra mim, empate era um bom resultado ontem, né, contra o Inter, porque pra mim o Inter é o melhor time do campeonato no momento. Mas dado que a gente conseguiu produzir durante a partida, como disse a Ana, perdemos gol, teve chance, assim, sabe, ficou um gosto muito amargo tomar aquele gol no final e esses 2 pontos podem custar muito caro pra gente no final do campeonato. Enfim, doeu. Pra dizer a verdade, assim, eu saí ontem assim, putaço. Eu nem fiquei puto no jogo da semana, Flamengo. Ontem eu saí putaço do jogo. Porque pra mim, assim, não era hora de fazer aquilo, assim. Se tivesse alguém com cãibra, troca o cara que tá com cãibra. Agora, deixou o atacante, só deixou o Yuri sozinho lá e recuou o time. Pô, faltava o quê? 8 minutinhos pra acabar o jogo? Né? Ninguém ia morrer em 8 minutos. Então, eu acho que, assim, pra mim, teve uma mãozinha pesada do Ramon, sim, nesse resultado. E foi dolorido. A gente vai sentir falta desses 2 pontos. Só fazendo um pouco o advogado do diabo aqui, Gibson, tem o outro lado, né? Ele trocou 5 e o time acabou recuando e levou o empate. Podia não trocar nenhum, ou trocar 2 ou 3, como você falou, e o time levar um empate da mesma forma, e a gente tá questionando por que não trocou mais, tinha tal jogador que tava cansado, Mas o time passou a jogar pra trás depois das substituições aqui. Então, assim, antes da substituição, o time tava amassando o Inter, ele tava muito mais perto de fazer o terceiro que tomar o segundo. Eu entendi o que você falou, só tô fazendo esse outro contraponto aqui também, pra antes de passar pro Dudu. E aí, Dudu, como é que você viu o jogo? Pra mim, o Corinthians ontem perdeu esses 2 pontos pra ele. Eu vou envolver um pouco o Ramon, mas eu vou envolver o time, porque pra mim o time tava cansado. O time cansou na partida de quarta-feira, alguns jogadores pra mim estavam cansados ontem, e aí o time fica mais desengolçado em campo. Mas eu achei o Corinthians ontem se entregou tanto, buscou tanto a vitória, que parece que sentiu que 2-1 tá bom, não vai sair do 2-1, com a perna cansada, com aquele mental já, o passe não saindo tão bem, a gente acabou tomando um gol de bobeira. Vale ressaltar a entrega do time, né, a disposição, a luta, a vontade, a garra, é o que faz a gente ter essa esperança, acreditar que o time vai se manter na Série A. E enfim, que o Ramon possa, às vezes, mexer melhor no time aí, poupando um ou outro, porque pra mim tem jogador que ontem tava cansado. Eu sei que nós vamos falar mais pra frente, mas essa pausa veio em boa hora aí pra alguns jogadores descansarem. Desculpa, Dudu, discordar um pouco de você. Assim, olhando a escalação do jogo da Copa do Brasil e do jogo contra o time do DVD, no time titular, que a gente escalados lá, quem jogou os 2 jogos foi o Hugo, Neneca e o Garro. Quer dizer, todos os jogadores que jogaram no meio da semana acabaram entrando durante a partida. Enfim, o Coronado foi titular no jogo, entrou. O Charles foi titular também no outro jogo, entrou. Esse cansaço que você viu, acho que não... Pela escalação, assim, eu também não achei isso em campo, mas enfim, pela escalação, acho que não... Enfim, não concordo com você, não. Não, eu entendo, Gui, mas é que eu acho que alguns jogadores... O Garro, pra mim, tava cansado. Mas mesmo assim, achei que foi um bom jogo do Corinthians. Uma boa entrega, o time lutou. Agora não tem mais margem pra ela. Bom, enfim, eu concordo com você. Eu acho que o Corinthians fez uma boa partida. E, como eu falei lá atrás, enfim, acho que o Corinthians merecia um resultado melhor do que foi o empate, né? O que fica para mim de positivo dessa partida é o ajuste que o Ramon tem conseguido fazer no intervalo, né? Eu acho que enfim, o Corinthians não fez o primeiro tempo estava ok, mas ele melhorou muito no segundo tempo com um pequeno ajuste que ele fez de posicionamento. Eu acho que o Corinthians tinha uma dificuldade no primeiro tempo, especialmente para a saída de bola com o Martínez, e depois isso mudou no segundo tempo.
e o Corinthians conseguiu melhorar e dominou completamente o segundo tempo, né? Nesse sentido, para mim fica algo positivo, apesar do empate, né? E eu falei lá atrás que eu acho que não cai, e o que me dá esperança é que nas últimas 5 partidas, nessas últimas 5 partidas, 15 pontos disputados, a gente fez 7. Tá perto daquele aproveitamento ali, mas ainda não tá naquele aproveitamento de 50%, não, um pouco abaixo, né? Mas enfim. E nos últimos 5 jogos dos nossos adversários, que estão na nossa frente no momento, a não ser o Vitória, que fez a mesma posição e ele tá empatado em número de pontos com a gente, o Fluminense fez 6 pontos apenas, o Atlético Paranaense vem em queda livre, né? Fez apenas 2 pontos em últimos 15 possíveis, o Juventude fez 5 pontos, o Red Bull aí tá um pouco mais distante da gente em pontuação, claro, mas ele fez 6 pontos e o Criciúma fez 4 pontos, quer dizer, então o Corinthians tá com um desempenho nos últimos 5 jogos, dentro do Campeonato Brasileiro, eu tô falando, porque se for pegar nas Copas, o desempenho do Corinthians é até melhor que isso, né? Mas, enfim, eu acho que o Corinthians tá devagar e sempre, mas tá aos poucos vai saindo, e eu espero que uma hora a gente consiga falar que saiu, né? O pessoal comentando aqui, o Eric Figueiredo, nesses 3 últimos jogos do Brasileiro, o time voltou bem no segundo tempo. Botafogo, o time lá da Vila Sônia, é verdade, concordando aqui com o que eu acabei de comentar também aqui, né? E o SGF falando, pegamos 4 pedreiras, Flamengo, Botafogo, o time da Vila Sônia e o DVD. Moleza, só o goianiense. É assim que você tá vendo o campeonato também, Gibson? A fase mais pedreira já foi? Exatamente. Eu tinha comentado justamente isso, que a gente tinha uma fase bem pesada pela frente. Óbvio que se a gente pegar esses 3 pontinhos, vamos terminar com 31 pontos. Não é nem a questão de, saiu da zona de rebaixamento antes da data FIFA, depois da data FIFA, não é essa a questão. Mas a nossa sequência depois, a gente tem 2 partidas mais tranquilas, adversários diretos da gente, né, pelo rebaixamento, que jogando como vem jogando, tem tudo pra ganhar essas partidas. E deve ganhar. Eu digo assim, tem que ganhar. Agora, se a gente já tivesse fora do rebaixamento, tivesse com essas 2 partidas mais moles, entre aspas, na frente, teria uma excelente chance de dar uma bela aliviada no campeonato. Né? De, dar uma respiradinha ali. Dito isso, se você for pegar os jogos que faltam daqui pro final do campeonato, difícil mesmo a gente vai pegar a porcada, assim, treta, lá da frente. Né? O resto a gente já passou. A gente vai pegar alguns times que estão mais aí na frente, mas que estão oscilando no campeonato. Então, assim, essa sequência foi péssima, mas sair com 7 pontos dessa sequência não foi nem um pouco ruim. Eu acho que não foi nem um pouco ruim. Na teoria, tem que aproveitar essa próxima sequência de 2 partidas antes de pegar a porcada, né? Pra meter 6 pontos, tem que meter 6 sem piedade. Empate é perder ponto, né? Porque aí, pra jogar com a porcada, ganhe, perca, empate, a gente já vai estar mais tranquilo na tabela, né? A pressão começa a diminuir um pouco, sabe? O time começa a raciocinar melhor, começa a passar a bola mais tranquilo, enfim, tudo começa... Você põe a cabeça pra fora da água, vem oxigênio, né? Então, essas 2 partidas, agora as próximas, são fundamentais. Enfim, Dudu, foi a primeira vez nesse sábado contra o time do DVD, foi a primeira vez que vimos o Memphis jogar desde o início, né? Ele jogou uns 70 minutos, um pouco mais que isso até, acho, né? Foi surpreendente pra mim. 75, né? Foi surpreendente pra ele ficar tanto tempo assim. Como é que você viu a participação aí do holandês pela primeira vez titular do Coringão? Eu achei que ele fez um bom jogo, apesar que ainda é um pouco nítido que ele tá fora de forma e sem ritmo, né? Mas ele fez uma boa partida, ele se movimenta, eu acho que ele tá começando a se entrosar um pouco com o Yuri Alberto. Falta, eu acho que ele arriscar mais pro gol, ele começar a se achar mais dentro da grande área para ter condições de finalizar, enfim. E a tendência é melhorar, né? A gente sabe que Copa do Brasil ele não pode jogar, então ele vai ter um descanso a mais. Foi uma boa participação ele no jogo de ontem. Foi uma boa participação, não foi uma partida excepcional, né? Mas foi uma boa participação, ele deu passe para gol. Me pareceu mais inteiro, né? Mais no ritmo de um jogo do que no jogo contra a Vila Sônia, né? Que ele já entrou com 1 a menos, né? Também já era diferente, né? Mas me pareceu mais inteiro, me pareceu com mais ritmo de jogo. Eu achei que ele foi muito bem, se movimentou. Não foi uma partida excepcional, ele não arrebentou a partida, mas ele ajudou bastante a gente ali. Acho que eu ainda tenho curiosidade de ver ele. Ele foi muito bem pelos lados. Eu não sei como que ele vai jogar, por exemplo, com o Thales Magno. Se ele vai jogar
ali no meio e o Thales Magno pelas pontas. Mas eu acho que ele vai ser muito útil nesse final de campeonato e espero que ele nos ajude a sair dessa situação. Eu fiquei surpreso por ele começar já o jogo e por ele ter ficado tanto tempo em campo. Eu achei que ele não ia jogar o segundo tempo. Eu acho que, enfim, como todo mundo já comentou, ele não tá no ponto ainda, mas já melhorou, já tá com mais pique de jogo. Agora, é impressionante como ele enxerga bem a partida e como ele joga pra frente, ele não joga pra trás, não vai ficar dando passinho pra trás, né? Ele pega a bola e olha pra ver se alguém posicionado, se precisa meter a bola lá na frente, ele mete lá na frente, como ele, enfim, já fez, né? Eu acho que assim que ele entrar um pouco mais no ritmo, é que a gente tá muito no final do campeonato, tem 2 meses pra acabar o campeonato, enfim. Se a gente conseguir sobreviver a esse final de ano, eu acho que ano que vem ele tem tudo pra meter um show aí e jogar pra caramba. E espero que não fiquem gastando ele em Sul-Americana, essas merda, enfim, né? Deixa o cara treinando, ele ficou essa semana, ficou treinando aqui em São Paulo, olha a diferença que já fez. Deixa o cara a semana aí, então, tudo bem, agora a data FIFA, digo, quando for ter jogo da Sula, deixa o cara aqui em São Paulo, fica aí, vai na academia, vai correr, enfim, vai comer uma feijoada pra entrar no clima do Brasil, né? Vai tomar caipirinha para chegar loucão no próximo jogo lá, que a gente precisa dele. Gostei bastante e eu fico pensando, o passe que ele deu pro Yuri Alberto pra fazer o gol de abertura, foi um passe simples até, né? Pegou a bola, dominou e passou. Se caísse no pé do Wesley, ele faria isso? Ele não faria isso. Se caísse no pé do Thales, também acho que não conseguiria acertar. Caísse no pé do Pedro Henrique, ele ia fazer isso? Acho difícil também. Assim, às vezes o simples é lindo e maravilhoso. E ele fez o simples. Me dá bastante esperança de ver ele assim. Eu estava achando que a gente só ia ver ele jogar de fato mesmo no ano que vem, né? Mas esses minutos aí me mostraram que ele pode ajudar assim a gente nesse Campeonato Brasileiro. E até fico mais tranquilo que ele não tá na Copa do Brasil, que ele não pode jogar, porque aí também dá uma segurada no holandês aí. Deixa ele treinando mais, que no caso dele, ficar uma semana treinando deu certo, né? O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense, né? Mas é só depois da data FIFA que a gente vai ficar agora alguns dias sem jogos aí, uma semana, 10 dias, né? São 11 dias sem jogos, é dia 17. 11 dias. Obrigado, 11 dias o número exato. Então a gente vai comentar esse jogo do Atlético Paranaense depois no próximo podcast, certo? Vamos falar da Copa do Brasil, né? A gente viu, enfim, o time jogar no Maracanã lá, perdemos de 1-0 para os Urubus. Como é que você tá vendo a nossa situação, Ana? Você tá vendo o copo meio cheio, vai dar para virar, ou o copo meio vazio já era? Sinceridade, não ligo. Tá que nem o Gibson já, você? Não, eu gosto da Copa do Brasil. Em condições de temperatura normal, né, de pressão e temperatura normal, eu ia estar falando que foi um ótimo resultado, perto do que o Corinthians jogou, perto do que o Flamengo jogou. O Flamengo não matou o jogo no Maracanã, quando deveria ter matado, e nos deu a oportunidade de fazer pelo menos 1-0 aqui e confiar no Hugo Souza. E esse seria meu comentário se o Corinthians tivesse ganho ontem. Como o Corinthians não ganhou ontem e o jogo vai ficar entre o jogo do Atlético Paranaense e o jogo do Cuiabá, eu quero que a Copa do Brasil se dane. Eu quero que o Corinthians ganhe os 2 jogos, Atlético Paranaense e Cuiabá. Simplesmente isso. Já nem tá mais ligando pra Copa do Brasil. E você, Dudu, como é que tá vendo aí esse jogo, essa derrota lá? Olha, o Corinthians não jogou bem quarta-feira. Não foi uma boa partida do Corinthians. Até me surpreendeu, né, pelo jeito que o Corinthians vinha jogando antes da partida, pelo futebol que apresentou na quarta-feira. É preocupante, mas aí entra no que a Ana falou. Não souberam matar o jogo. E o time como o Corinthians, mesmo na nossa situação, lá no Z4, enfim, você tem que matar. Quando você tem um gigante, você tem que matar. Eles não mataram, eles dão toda a oportunidade pra gente. Eu entendo o que a Ana fala, mas até em função do que aconteceu, não vai nem pros pênaltis. Eles não fizeram 2-0, eles vão sofrer muito aqui. Vai ser contra tudo e contra todos, que nem a gente falou, mas nós vamos passar. Vai ganhar, que nem a Ana falou, do Atlético e do Cuiabá, mas vai ganhar também Nós vamos pra falar mais sobre isso, mas pra mim, não mataram, perderam a chance. Azar deles, sorte nossa, que nós vamos passar. Gostei desse Dudu otimista aí, hein, Dudu? Tá aprovado. E o Gibson, quer fazer o seu comentário aí sobre a Copa do Brasil? Eu sei que a gente fica te enchendo o saco e tudo mais. Eu sei que você já falou várias vezes que não curte a Copa do Brasil e tudo mais. Mas como é que tá vendo aí?
essa disputa? Não, que eu não gosto do campeonato, eu não gosto. Enfim, eu acho o campeonato inútil, mas disputa por disputa, assim, o Flamengo perdeu a chance de matar assim, não matar, mas pelo menos deixar encaminhado. 1-0, a gente jogando aqui, vai depender de como se a gente jogar que nem jogou contra o Inter, dá jogo e dá jogo bom. Agora, se jogar como a gente jogou lá no Rio de Janeiro, já era, abraço. Mas eu acho que jogando em casa, enfim, o time tem dado muito sangue jogando em casa, assim. Tô sentindo falta disso fora de casa, mas em casa a gente tem jogado com muita garra. Então acho que assim, que dá pra fazer. Acho que não é nada impossível, não. Se jogar aquele jogo contra o Inter. Mas como disse a Ana, a gente tá numa semana que tem 2 jogos pra mim muito mais importantes do que a porra do Flamengo pela porcaria da Copa do Brasil, né? Então eu tô muito mais preocupado com o Atlético Paranaense e Cuiabá do que com o Flamengo, né? O Flamengo, assim, se a gente sair fora, eu não vou derramar uma lágrima. 0, né? Agora, se a gente fizer um empate num desses 2 jogos, aí o soninho começa a faltar. Aí perde o sono. Bom, o Ramon admitiu, né, logo depois na coletiva, que acabou errando, colocando o Garro e o Coronado juntos, né, que ele escalou desde o início os dois, e os dois não foram meio... O Corinthians acabou perdendo muito o meio campo com a escalação dos dois ali. Depois corrigiu isso, e o time realmente melhorou no segundo tempo. Na Copa do Brasil, acho que eu vou estar mais que nem os 50% ali, não tô... tô em cima do muro. No Brasileiro eu tô mais otimista que a gente vai conseguir recuperar. Na Copa do Brasil, não sei, justamente porque temos essa preocupação no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Ramon vem falando disso nas coletivas, e nas escalações eu também acho que ele tá conseguindo mesclar bem o time, segurar um pouco mais o time pro Brasileiro. Nos bastidores o clima tá azedo, né? Claramente, com a CBF e tudo mais. A seleção iria treinar no CT do Corinthians, já mudaram, já foram treinar no CT da Porcada, e o jogo de volta tá mantido lá pro domingo, dia 20, né? Apesar da reclamação do Corinthians, que entrou com ação, do Vasco também, que entrou com ação, por enquanto a data de volta continua sendo essa do dia 20, que é o outro domingo. Então a gente vai voltar a falar dessa partida no domingo que vem, aí para uma semana antes dessa decisão pela Copa do Brasil, certo? Falando dessa data FIFA, o Corinthians teve 3 convocados aí, né? Romero, pelo Paraguai, o Martínez, Venezuela, e o Félix, do Equador, o Carilho, do Peru, e o Garro, argentino, e nem o Memphis, né, holandês, não foram convocados aí. O jogo das eliminatórias é terça-feira, o jogo seguinte do Corinthians é na quinta-feira, né? Dificilmente a gente vai contar com esses jogadores pelos 90 minutos, talvez, para entrar no meio do jogo aí. A gente vai sentir falta deles, Gibson? Olha, eu acho que sim, mas assim, como é 2 dias depois, depende se eles jogarem. Às vezes o cara vai convocado, mas fica na reserva, enfim, ou joga só metade, enfim. Ao meu tempo, eles podem também se machucar, enfim, num jogo lá. Enfim, por isso que eu tava agora há pouco falando que eu jamais colocaria o Memphis na Copa Sul-Americana. Não óbvio que seria bom ele ganhar ritmo de jogo. O problema é ele se machucar numa jogada besta, que nem o Rian, acabamos de perder o Rian. Essas coisas acontecem, então eu não quero correr esse risco. Mas voltando pro assunto, eu acho que faz falta sim, mas eu acho que esse pessoal assim, a gente tem elenco pra jogar, né? E eu acho que assim, 2 dias depois dá pra chegar e dá pra jogar sim. E Ana, explica pra mim, eu fico até feliz. O Garro não foi convocado. Mas esse técnico argentino é meio cego, é isso? Não tá olhando o Campeonato Brasileiro? Nós temos que falar que o meia, né, o número camisa 10 ali da Argentina é alguém um pouquinho famoso, né? Com uma história um pouco maior que o Garro, um pouquinho só, que é o Messi, né? Mas você acha que ele só entraria ali no time? Não tem outro lugar pra ele no time? Não. Eu acho que poderia, sim, mas eu acho que a Argentina, depois da Copa do Mundo, que foi ganhar por ela em 2022, ela vem com um grupo formado e, graças a Deus, eles não estão adicionando mais jovens talentos. Você pode ver também que acho que o do Flamengo também não foi convocado, o Alcaraz. Então, assim, deixa o Garro lá, já tem muita gente olhando, já teve umas 50 propostas, deixa ele lá, não precisa ele estar na seleção argentina, ele já joga numa outra seleção. Fica tranquilo, descansa um pouco, vai ter 2 dias de folga. Deixa ele lá. E o Argentina já tá com o grupo fechado. Deixa eles também jogarem lá, que a gente precisa se classificar pra Copa também. E Dudu,
O Gibson trouxe aí o Rian, né? Falando da utilização dos jogadores aí. Enfim, falou o Rian renovou o contrato até 2028 com o Corinthians recentemente, né? E logo em seguida acabou fraturando o pé nessa partida da Copa do Brasil. A volta dele de 6 a 8 semanas. Se fosse o Yuri Alberto, eu ia falar que esse ano ele ainda jogava. Mas o Rian, a gente não sabe como é que é a recuperação do garoto aí. Eu acho que ele só volta o ano que vem, né? O garoto que tava bem no Corinthians, né? Ele foi conquistando o espaço dele, né? Ele chegou quase a ser emprestado, acho que não sei se era pro Novo Horizontino. Acabaram ficando com ele. Ele teve boas partidas, acho que ele colocou a cabeça mais no lugar, que era o que a gente comentava um pouco, que ele precisava ser mais pé no chão. E é uma pena essa lesão, essa fratura que ele teve. Ele é um bom jogador, canhoto. Espero que ele volte melhor, volte mais tranquilo. Espero que ele possa melhorar aí o quanto antes. Senão, ano que vem a gente conta com ele. Eu tava gostando muito do garoto Rian. No momento ele tá melhor que o Ranieri. O que me deixa menos preocupado na nossa volância é a possível volta do Alex Santana aí já na próxima rodada. Ele que chegou jogando muito bem, né? E depois acabou se machucando logo. Mas sempre que a gente fala de coisas médicas, né? De assunto médico, a gente tem que chamar a Ana, a doutora Ana. Ana, como é que é essa recuperação aí do Rian? Você acha que é possível voltar antes ou não? Só o ano que vem mesmo? Fratura de osso, né? Normalmente leva um tempo de consolidação, mesmo que não opere e tal. E a gente já tá no outubro, né? Eu acredito, pra voltar mesmo, eu acho que vai ser só o ano que vem, assim. Porque tem todo um tempo, normalmente é 6 semanas pra consolidar e tal. Então eu não acho que vá voltar muito antes, não, do final do ano. Infelizmente, é o que você falou, pra mim ele tava no melhor momento do que o Ranieri. Com essa ida do Martínez para a seleção venezuelana, por exemplo, para a primeira volante ali vai não sobrar colocar o Ranieri, porque o Charles contou mais como segundo volante. Eu acho uma pena, acho que ele poderia ter bastante chance nesse final do ano, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar bem aí. Eu gosto desse tipo de jogador, que é um jogador que raçudo, que mexe com a torcida, né? Então, eu acho importante ter esse tipo de jogador no elenco. E Gibson, a gente falou muito do Hugo, né? O Hugo Souza, o Neneca, e o contrato do Hugo Souza, que tá toda hora falando e toda hora aparecendo cláusulas diferentes e confusão de data agora para fazer o pagamento, enfim. Era o dia 1º, o Corinthians estava tranquilo, não, vou fazer o pagamento dia 1º. Opa, aí foi olhar o contrato, não, é dia 10 só que pode, não é mais o dia 1º. Como é que é isso? E essa confusão aí, vai atrapalhar os nossos planos? Não, assim, não vai atrapalhar, mas não contava em ter que pagar mais 500 paus pra jogar essa partida dessa semana, né? Sim. Então, foi quintinho que, assim, teve que gastar porque os caras não sabem ler contrato. Quer dizer, ia ter que pagar de qualquer maneira, porque a data era 10 de qualquer maneira, mas custa ler a cláusula, né? Alguém pega o contrato e lê pra dar informação. Mas o fato de ficar falando data errada pega mal, cara, sabe, bicho? Pô, bicho, como diz Gilberto Gil, se oriente, rapaz, né? Tipo, isso, assim, pega mal. É só isso, é só um queima-filme. Não vai mudar nada do ponto de vista da aquisição ou não do Neneca, enfim. A compra vai ser obviamente feita, porque o cara tá merecendo cada centavo do que ele tá ganhando, daria até um aumento pra ele. Mas, assim, não precisa ter pago esse micozinho, né? É o micozinho light, mas foi um micozinho. Micozinho, exatamente, Gibson, um micozinho. E Ana, a gente tá gravando aqui, mas no começo da nossa gravação tava rolando o jogo das Brabas pela Libertadores, né? Como é que tá a participação do nosso time feminino nessa Libertadores? Então, o Corinthians iniciou essa semana, né, a campanha dele na Libertadores. Pegou o jogo mais difícil no primeiro jogo, que foi na quinta-feira, né? O Corinthians jogou contra o Boca Juniors. Infelizmente, a gente não fez uma boa partida, perdeu várias chances de gol e acabou que ficou 0-0 Corinthians e Boca Juniors. Hoje, mais ou menos 15-6 começou o jogo. O Corinthians jogou contra o Adifem da Venezuela, que é o time mais fraco da chave, né? E aí sim, mesmo com um time mesclado, um time que não é exatamente o time titular, o Corinthians conseguiu uma vitória expressiva, conseguiu 8-0. É importante para a gente fazer saldo, né? Ainda não sei quanto que vai acabar o jogo Libertad e Boca, mas se o Boca ganhar do Libertad, a gente já tem saldo de gols, né? Para ganhar o último jogo do Libertad para um
Uma vitória simples e já temos 8 de saldo aí que o Boca vai ter que tirar. É uma Libertadores que o Corinthians vem forte, porque é o Corinthians, mas a gente sabe que as jogadoras estão cansadas, né? Que estão sentindo o peso de ter feito todos os jogos possíveis nesse ano, mas muitas fizeram as Olimpíadas, né? Então é importante mesclar aí algumas jogadoras que não estavam sendo tão bem utilizadas, como a Ludmilla, Carol Nogueira, Zanotti, hoje fizeram um bom jogo, e assim eu espero que o Corinthians vá bem na Libertadores, né? A gente só não entende muito algumas escolhas do Piscinato, de novo, né? De novo, ele levou a Jennifer. Você pode levar 20 jogadoras só para a Libertadores. E ele leva a Jennifer. Não estou discutindo a capacidade da Jennifer. A Jennifer é vice-campeã olímpica, foi artilheira. Mas ela não tem condição de jogo para a primeira fase inteira, em quiçá para as oitavas de final. Então, num torneio de tiro curto, ele com o elenco disponível, ele leva uma jogadora que não tem condição de jogo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Para mim é brincadeira, né? Mas a vantagem é que o Libertad ganhou de 1-0 só da Difem na primeira partida. E agora ela enfrenta o Boca, né? Então é o que ela falou, o saldo de gols. Dependendo do que acontecer, a gente vai mais tranquilo. Mas a gente sabe que é um formato diferente. O Piscinato não tá muito acostumado com esse tipo, né, de competição. Poderia ter feito algumas outras escolhas, concordo com elas. São 20 jogadoras, mas lembrando que são 2 goleiras, ou seja, são 18 de linha. É pouco, um tiro curto. Tá uma Libertadores, no meu entendimento, mais difícil do que a do ano passado. O Olímpia do Paraguai tá fazendo uma bela partida. A gente sabe que ainda tem a Ferroviária também aqui no Brasil, o próprio Boca. Ao meu ver, a Libertadores está mais difícil esse ano do que do ano passado. Tá aí as brabas, que vão entrar em campo de novo quando, Ana? Dia 9. Dia 9 é quarta-feira, né? Quarta-feira contra o Libertad. Deve passar, acho que, não sei se é no Sport TV, na Band, né? Mas é quarta-feira. Tem passado no Band Sport e no Band Sport e no Cazé TV tem passado. Enfim, a gente não consegue sair dos escândalos, Gibson, os escândalos de patrocinadores. Esportes da Sorte tá encrencada aí, não só pela investigação que tá rolando lá em Pernambuco, né? Que por enquanto tava tranquila, os caras foi preso, depois foi solto e tava tudo tranquilo. Tranquilo assim, né? Sendo investigado e tudo mais. Mas aí o governo federal resolveu mudar as regras das implementações das bets e a data limite, que seria em janeiro, né, para tirar as bets que não estavam em conforme com a lei, eles adiantaram essa data agora para o dia 11 de outubro, né, sexta-feira que vem. E na lista das que estão ok, não está a Esportes da Sorte, a patrocinadora do Corinthians, que por isso fica proibida de fazer propaganda. Por isso teria que sair do uniforme, e aí, claro, está proibido de fazer propaganda. Não adianta pagar patrocínio para clube nenhum, enfim, nem nenhum tipo de promoção mais, até se acertar essa papelada, né? A Esportes da Sorte diz que está em dia com a papelada e entregou tudo. O que se fala é que o que pega nessa coisa toda, ela não está na lista, né? O que pega é justamente essa investigação em curso lá no Pernambuco, que, como eu falei, prenderam o presidente, que é o Darwin Henrique da Silva Filho, ficou quase 20 dias preso, que prenderam aquela influenciadora lá, a Deolane, enfim, essa investigação em curso que impede a nossa atual patrocinadora Esportes da Sorte de entrar nessa lista, e se não tiver nessa lista até sexta-feira, balbal, enfim, vai ter que sair da nossa camisa e sabe Deus o que vai acontecer com o patrocínio. Como é que você tá vendo essa confusão toda aí, Gibson? No caso que é específico das bets, é uma coisa que essa regulamentação está sendo feita, obviamente, devagar. Agora resolveram acelerar, enfim, o processo. Então não dá para saber, assim, quem tá falando a verdade, se eles integraram todos os documentos, se tá fora por causa da investigação. De qualquer maneira, isso não é bom. Gera instabilidade no momento que a gente não precisa de instabilidade. Agora, dito isso, né, se eu fosse a diretoria do Corinthians, já estaria de olho em outro patrocinador. Porque assim, não dá pra ficar refém de um negócio desses, né? Depende, dá pra arrumar um patrocinador mais legal ainda pro ano que vem. Pô, pensa, com esse time jogando como tá jogando, se salva no Brasileiro, o ano que vem pro Corinthians vai ser um belo ano. Tá tudo pra prometendo pra ser um ano, pô, pra jogar qualquer campeonato. Já arruma outro cara outra empresa mais legal, coloca no lugar e pega mais grana pro ano que vem. E acabou. Mas eu acho que ao mesmo tempo, assim,
vai ser difícil assinar com outro patrocinador sem saber se vai cair ou não no brasileiro, entendeu? Que patrocinador que vai querer botar o nome lá pro time ser rebaixado na camiseta, entendeu? E se for rebaixado tem menos visibilidade ano que vem, enfim, tem todas aquelas questões financeiras que a gente sabe. Então, assim, eu estaria conversando com as pessoas, mas é sempre bom deixar portas abertas. Espero que a diretoria esteja fazendo isso. Parece que tem uma cláusula, né, nesse contrato com a Esporte da Sorte que, caso ela fique impedida de atuar no Brasil, o patrocínio se encerra. Porque quando na assinatura do contrato já estava rolando essa história de regulamentação e tudo mais, enfim, colocaram essa cláusula e o Corinthians acabaria ganhando mais 100 milhões aí se ela ficasse impedida de atuar no Brasil. Então é do interesse deles, né, Dudu? Se regularizar aí para não ter que pagar essa multa e depois, quer dizer, na verdade assim, tá no contrato, se o Corinthians vai receber esse dinheiro a gente nunca sabe, né? A gente não sabe, né? Porque hoje você coloca no contrato, sei lá, depois coloca... O Corinthians vai entrar na justiça, sabe-se lá se vai receber, quando que vai receber. Eu acho muito complicado. Eu já dei minha opinião quando saiu a outra bet e entrou essa. Eu gostaria que não fosse uma dessas patrocinadoras do Corinthians. Mas enfim, que nem você falou, o Corinthians e o Gibson falou, tá na hora de sempre ter um plano B aí, um plano C, para que a gente não seja toda hora surpreendido. Uma contingência sempre vai bem, né? Enfim, essa investigação lá de Pernambuco e tudo mais é diferente da investigação do Laranja aqui em São Paulo, da outra patrocinadora que também tá rolando, né? E há indícios de que as duas histórias se juntem, né? Tem uma troca de compra de jatinho, de helicóptero, de sei lá mais o que, entre os presidentes dessas duas empresas, da Vai de Bet e da Esportes da Sorte ali, que a polícia desconfia de justamente lavagem de dinheiro, enfim, uma encrenca aí maior. Então a gente pode ver, de repente, no futuro aí uma união dessas duas investigações. Mas ainda é tudo muito cedo. Nessa semana não tem jogo, então não dá nem pra falar que vai tirar patrocínio ou não. Isso é indiferente agora, nesse momento, tem que esperar sexta-feira. Não estando na lista de autorizados, aí é obrigado a tirar, não tem outra alternativa, né? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, este podcast 409. Mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais. Tava de folga, né, Gibson? Deve lembrar aí todas elas. Estamos ouvindo somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook e o Blue Sky. Como é que é? Tem o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles mandaram continha com TH, só no Blue Sky que eles mandaram Timal. E Dudu, meu amigo Dudu, semana que vem estaremos de volta. Nesse mesmo bate-canal, bate-horário, né? No YouTube, que nem o Gibson falou, 7 horas da noite, pontualmente, pra falar aí do que aconteceu aí, principalmente, que a gente acabou de comentar no dia 11, como não tem jogo, e projetar as duas próximas partidas contra o Atlético Paranaense e contra o jogo de volta à semifinal dos Urubus e com as informações do feminino. A gente tá vendo aí se a Ana vai lá, faz um bate-volta lá, dá uma cutucada no piscinato, dá uns conselhos também. Vamos trazer as informações do feminino. Ana, deixa um recado pro pessoal aí. Deixa um recado? Semana que vem acompanhe a gente aqui nesse mesmo horário, de 7 da noite, e se inscreva no nosso canal, já bota lá para ativar o sininho, né? Deixe like, vejam as nossas publicações, que amanhã vai sair uma nova publicação dos 31 piores. Já deixa lá se vocês concordam, se a gente esqueceu de alguém, né? Se vocês querem uma nova lista para dezembro, que espero que a gente esteja salvo, mas podemos fazer uma nova lista dos 31 piores do ano. Né? Então deixem lá sugestões também para a gente fazer novas listas que vocês querem. A gente pode aderir às sugestões de vocês e farem novas listas com, por exemplo, os 31 melhores. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Essa Vai, semana Corinthians! A gente não vai perder nenhum ponto, hein?